Agora eu gostaria de chamar a doutora Alessandra. A doutora Alessandra já é conhecida de vocês por muitas outras palestras que ela já deu, sempre aqui com a NeuroSapiens. Ela é a diretora da NeuroSapiens, todos nós obedecemos a doutora Alessandra no momento em que ela levanta o bastão, sempre muito dedicada aos seus pacientes. É impressionante a dedicação da Alessandra e a preocupação dela o dia inteiro quando ela tem um paciente para ajudar. É realmente admirável essa médica doutora Alessandra, que foi treinada aqui na Unifesp, na USP, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e voltou aqui junto conosco para fundar a NeuroSapiens. Ela vai falar para a gente sobre o que a gente faz com a radiocirurgia nas malformações arteriovenosas. Essa é uma palestra importante, porque mostra como que a gente pode tentar resolver problemas sem operar o paciente, sem sequer violar a pele do paciente na cabeça e até na coluna, né? E dessa maneira tratar o paciente de uma maneira em que ele continue no trabalho, tem as suas indicações apropriadas, e ela vai discutir isso com a gente, todas as técnicas que podem fazer esse tipo de cirurgia. Doutora Alessandra, por favor. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, porque eu sei que não é fácil para os médicos. A gente tem uma oferta de webinários enormes e a presença de vocês realmente é muito enaltecedora aqui. E aos pacientes, pela curiosidade, pelo interesse. A gente sabe que é um tema que nem sempre é muito fácil da gente conseguir passar para as pessoas que não são do ramo da medicina, e acho que até agora fomos extremamente felizes, porque contamos com speakers que foram extremamente didáticos até agora. A gente já sabe disso, né, já conheço o Dr. João Gabriel há muitos anos, o Dr. Fabrício, mais recentemente a doutora Natália, e quero agradecer, porque estou junto com o Dr. Antônio de Salles aqui, na NeuroSapiens, mas a força motriz, né, a fonte de ideias, e isso é realmente uma inovação da NeuroSapiens, e essa questão, essa tradição de trazer eventos direcionados aos pacientes que sofrem de determinadas doenças. É muito comum nos Estados Unidos. Existem grupos muito fortes de pacientes que, inclusive, conseguem levantar fundos para pesquisas importantes nos centros universitários, mas que é uma coisa relativamente desconhecida aqui no Brasil. Então, acho que essa iniciativa, a ideia, o empenho de fazer isso acontecer é totalmente mérito do Dr. Antônio de Salles, que é realmente o chefe daqui da equipe da NeuroSapiens. Então, vamos falar um pouquinho sobre a radiocirurgia para as malformações arteriovenosas, e para mim o meu trabalho fica muito fácil, porque o Dr. João Gabriel já explicou o que elas são, já explicou que elas são raras, já explicou que o risco de sangramento não é dos mais altos, mas que pode acarretar muitas complicações a depender do tamanho e da localização. E o Dr. Fabrício também já deu uma boa adiantada sobre a classificação. Então, assim, em resumo, né, é esse enovelado que a gente chama de nidos, que é onde a gente não tem uma transição entre a pressão arterial e a pressão venosa, porque esses vasos de transição que atenuam a pressão pelas arteríolas e vênulas estão faltando, e eles são patológicos, então entra com muita pressão e aí o paciente pode sangrar. E realmente existem algumas opções de tratamento, como observação, a microcirurgia, que o doutor Fabrício já mostrou, a radiocirurgia que eu vou falar, a embolização, que a doutora Natália já mostrou. Agora, quando existe muito tratamento, é porque a situação é muito complexa. Então, você olha isso daqui e fala, bom, mas isso daqui é tudo igual. Como é que eu sei quando eu tenho que operar, quando eu tenho que fazer radiocirurgia, quando eu tenho que embolizar? E eu quero mostrar um pouquinho para vocês que, embora a morfologia, né, o aspecto seja o mesmo, o comportamento é diferente de acordo com algumas características, como, por exemplo, o número de vezes de drenagem, tamanho do nidos, aonde ele está localizado dentro do cérebro, via de acesso, presença ou não de aneurisma
concomitantes dentro desse NIDOS e etc. Então, nós, como neurocirurgiões, a nossa principal tarefa é refinar ao máximo possível todas as técnicas com uso distintos de energia, que possam, então, levar o melhor resultado para o paciente com maior segurança e resolução do problema dele. E quem falou isso, é uma frase muito feliz, foi do Lars Leksell, que é um neurocirurgião sueco, que foi, então, a pessoa que desenvolveu um dos equipamentos mais utilizados para radiocirurgia cerebral, que é o Gamma Knife. Bom, o doutor Fabrício já aludiu, eu não vou gastar tempo aqui, mas neurocirurgião adora coisa difícil, adora coisa rara, né? Então, é a doença mais rara, e dentro da raridade, a gente sabe que essa malformação é totalmente diferente para ser tratada de uma malformação como essa, que é muito maior, né, mas que ainda está na superfície cortical, que é totalmente diferente em termos de riscos para o paciente e também em termos de dificuldade para o neurocirurgião do que uma MAVE que está localizada na profundidade do cérebro e pode ter um tamanho até menor do que a outra. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Existem várias publicações mostrando que o risco cirúrgico aumenta à medida que o grau da malformação, que é baseado no tamanho, na topografia e na drenagem venosa, também aumenta. Esse estudo do Dr. João Gabriel já mostrou, então, de um modo geral, aceitava-se essa questão dos 2 a 4% ao ano, mas é um estudo mais antigo, que realmente mostrou que esses pacientes merecem tratamento, porque a sobrevida deles é encurtada, e é importantemente encurtada em 2 décadas, mas é baseado numa época em que o diagnóstico era feito quando os pacientes sangravam, porque não tinha tomografia, não tinha ressonância, etc. Hoje em dia, ao contrário, a maior parte das vezes, na verdade não raras, mas na grande maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico da malformação antes do paciente ter algum sangramento. Hoje em dia é muito comum a pessoa fazer uma ressonância, que é um exame que te mostra muito bem todo o cérebro, por várias razões. E às vezes, incidentalmente, a gente descobre essa malformação antes que ela tenha tido a oportunidade de sangrar. E aprendemos, nessas últimas décadas, que os riscos são muito diferentes entre uma MAVE que não sangrou e uma que sangrou. Então, vejam vocês aqui, o risco pode ser de menos de 1%, se é uma MAVE pequena, uma MAVE que nunca sangrou, um paciente jovem, que não é tabagista, que não é hipertenso, etc. e tal, versus um risco de 35% ao ano. Calcule você que esse paciente é jovem, então qual é a chance dele passar a vida sem ter nenhum sintoma decorrente disso? Então, com isso, nos dá uma perspectiva de quanto que aquele paciente que se apresenta com aquele exame e com essa malformação tem de risco para o seu futuro. E a nossa obrigação como médicos é ter certeza que o tratamento que nós vamos propor não é pior do que o risco da história natural da doença desse paciente. E aí a gente vê que o risco da história natural, ele varia bastante a depender das características dessa malformação. Então, o doutor Fabrício lindamente falou da cirurgia, e eu eu sei que o meu tema é radiocirurgia, mas eu acho que nunca deixa de ser importante enfatizar que toda vez que uma malformação arteriovenosa puder ser ressecada, ou seja, removida, e aqui é unidos, e aqui vocês veem, então, a artéria chegando para nutrir, toda vez que essa malformação pode ser retirada com segurança, essa é a melhor solução para o paciente. Então, não interessa que tem que abrir a cabeça do paciente, se é possível ressecar, remover, você vê aqui, então, que a malformação foi totalmente removida, então o risco desse procedimento tem que ser balanceado, e a gente tem que ver, então, o que depende, né, da localização, do tamanho da malformação e da experiência do cirurgião.
Então, qual que é a habilidade? Quantos casos esse paciente, esse médico já operou, qual a preferência dele, todas as técnicas de monitorização e segurança. A gente vê, então, a veia voltando a ficar escura, né? Aqui ela está bem clarinha, ela está escura depois da ressecção. E isso é um fator que envolve uma personalização, né? Então, o correto é que o médico, quando vai atender o paciente, fale da sua casuística, da sua experiência, em termos de complicação. E a mesma coisa para o médico que faz a embolização. E claro que a experiência também é importante para quem faz radiocirurgia. Todavia, a radiocirurgia, ela obedece um pouco mais um modelo matemático que eu vou mostrar para vocês. Então, o que é a radiocirurgia? É fazer uma cirurgia usando a radiação, sem precisar abrir a cabeça do paciente, mas com uma precisão do bisturi, né? Com a mesma precisão que foi mostrado pelo Dr. Fabrício. Então, a gente foca a radiação no alvo, preservando o cérebro em volta da radiação, e cada uma dessas entradas, desses raiozinhos claros que a gente vê aqui, carrega uma dose de radiação que é muito baixa. Então, ela pode atravessar o cérebro, mas essa dose não vai causar nenhum efeito colateral. Mas no ponto onde todas elas convergem, aí sim eu vou ter uma dose que vai ser terapêutica para tratar essa malformação. Bom, e como é que eu consigo, então, essa artimanha? Eu, obviamente, preciso de equipamento dedicado, extremamente sofisticado, e aqui a gente tem um exemplo de um Gamma Knife, e aqui de um CyberKnife, que me deem, ao mesmo tempo, acurácia e precisão. Então, nesse caso aqui, eu estou sendo muito acurado, né? Toda vez que eu faço, que eu emito o raio, ele vai parar exatamente, quase que no mesmo lugar. Mas eu estou fora da onde eu tinha que ter, eu estou fora do alvo, então não me serve. Aqui eu já sou mais acurado, mas não estou sendo preciso. Então, a gente tem que ter a combinação dos dois fatores para poder garantir essa segurança e essa sofisticação do tratamento. E aqui é um tratamento com Gamma Knife, onde a gente vê que o paciente vai entrar dentro da máquina. Aqui dentro da máquina, a gente tem a estrutura, né, que são 8 setores que tem as fontes radioativas de cobalto 60, eles são distribuídos, nós temos 24 fontes em cada um dos 8 setores, e cada um dos 8 setores tem 3 tamanhozinhos de abertura, que são chamados de colimadores, 4, 8 e 16 milímetros. E de acordo com o plano que o médico faz, a gente pode, então, mandar todo esse comando, e essas pequenas aberturinhas vão abrindo e fechando, e esses setores vão girando, enquanto o paciente é tratado dentro da máquina, né? Então, aqui já é o CyberKnife, também desenvolvido por outro neurocirurgião, e isso é um braço robótico, aqui o paciente está deitado, e esse braço robótico vai, então, liberando a radiação para pontos específicos. Cada movimento do robô equivale a um daqueles raiozinhos que vocês viram no desenho anterior. E o robô, à medida que tem um mínimo movimento do paciente, apesar de estar imobilizado pela máscara ou pelo halo de estereotaxia, o robô reconhece isso por uma triangulação, parecido com um sistema de GPS, né, o Waze, só que ele não é igual ao Waze, que nos manda às vezes para caminhos errados, que é o mesmo princípio da neuronavegação, que o Dr. Fabrício também mostrou, e com isso ele corrige com uma precisão e uma acurácia de 0,3 milímetros. Então, é desse nível de sofisticação que a gente está falando. E por quê? E o que isso mostra? Mostra, então, que eu consigo. Esse daqui é o meu alvo, né? Que está desenhado em vermelho. E a dose com que eu estou tratando essa malformação está aqui nessa voltinha laranja. Então, vocês veem que o laranja totalmente contorna e se sobrepõe ao desenho, ao contorno que o neurocirurgião fez da malformação. E essas outras voltinhas, parece um arco-íris, são doses baixas de radiação, é o que a gente chama de fall-off, ou de queda da dose. Então, a dose, ela é terapêutica quando ela tem que ser, em volta da lesão,
e ela rapidamente decai para níveis que são não expressivos no cérebro que está em volta. Então, é isso que define a radiocirurgia. Isso é totalmente diferente de radioterapia, onde o cérebro todo, ou uma boa parte do cérebro, por exemplo, um retângulo desse tamanho, leva uma carga de radiação que é importante. Bom, a radiocirurgia é uma técnica, então ela pode tratar malformação arteriovenosa, mas ela pode tratar tumores benignos, pode tratar neuralgia do trigêmeo, pode tratar tremor, pode tratar tumor de coluna, pode tratar metástases, pode tratar várias outras indicações. E aqui é um caso de uma MAVE, de um menino de 15 anos que foi surfar, e aí teve uma hemiparesia que foi transitória, ficou com uma fraqueza na metade do corpo. A gente vê que aqui é a área motora, né? Essa daqui é a área da mão, essa malformação pega um pouquinho do córtex motor, está localizado dentro do giro motor com extensão um pouco anterior, então a gente mapeia a via que leva o movimento para o tálamo, isso depois vai sair por outras vias até chegar nos músculos pela coluna, de modo que a gente consegue ver ao mesmo tempo o que a gente está dando de dose para unidos e evita essa dose numa estrutura eloquente. Então, e aqui a gente vê que mais e mais a sofisticação do tipo de imagem e também como os softwares se tornam cada vez mais eles ajudam o médico cada vez mais a gente ter menos variabilidade na hora de definir unidos. E por que isso é importante? Porque o que eu falei para vocês lá no começo, a microcirurgia, ela depende muito da mão de quem está operando. Claro que a pessoa já nasce com um talento especial para aquilo e muito se é treinado. Treino em laboratório, treino na vida, tratando o número maior possível de casos. Porém, e a mesma coisa com a embolização. Mas a radiocirurgia, ela é matemática, então eu consigo, quanto menos variabilidade eu tiver em como eu vou definir isso, quanto mais eu souber e colocar de uma maneira balanceada as doses, a gente pode esperar o mesmo resultado por diferentes médicos tratando em diferentes países. E como que a radiação funciona? Então, quando a radiação ionizante é dada ao paciente, ela quebra o DNA da célula, aquilo vocês lembram da biologia, né, do colégio, e essa quebra do DNA leva à morte da célula ou então ao dano subletal. Então, a célula vai morrer ao longo do tempo. E como é que isso se traduz no caso da malformação? A gente não está tratando um tumor, então eu não preciso necessariamente matar uma célula maligna, mas quando a gente causa essa reação nas células intimais, ou seja, essas células de revestimento interno da parede do vaso, elas vão então gerar produção de colágeno. E esse colágeno vai levar à obliteração daquele vaso que forma unidos, e com isso, paulatinamente, de maneira progressiva, a malformação vai obliterando. E, ao mesmo tempo, também tem uma proliferação da camada muscular, reacional à radiação. Então, a gente fortalece a parede do vaso, enquanto que a gente causa uma reação que vai causar uma fibrose, uma cicatrização daquilo, e com isso o sangue para de fluir dentro da malformação. E a gente sabe que a dose de radiação é um balanço bastante tênue, porque quanto maior a dose, maior a chance de eu obliterar essa malformação, e mais rápido, e essa relação é logarítmica, e em mais curto tempo, e essa relação é linear, eu consigo fechar a malformação. Então, aqui parece, bom, então vamos dar a maior dose possível, ótimo, então, perfeito. Mas não é bem assim, porque é uma limitação da dose que eu posso dar em decorrência do volume dessa malformação para eu não ter toxicidade. Então, a dose para essa MAVE que eu sou permitida a dar é muito maior do que para essa malformação gigante aqui. E a localização, mesmo sendo uma MAVE pequena, uma MAVE cortical tem menos risco de fazer uma reação à radiação do que
uma MAVE, por exemplo, localizada numa região mais central do cérebro, como o tálamo. Então, isso daqui é uma das nossas publicações, mostrando, então, que essa questão do tamanho influencia o quanto a gente oblitera, porque influencia na dose que a gente pode prescrever. Topografia foi o que eu falei, então, essa daqui, por exemplo, é uma MAVE que está numa região muito eloquente do cérebro, né, no tronco cerebral. Essa já é uma MAVE gigante que está pegando toda a questão dos núcleos da base, está envolvendo um volume enorme. Essa já é uma MAVE caprichosa, pequenininha, mas que está exatamente em cima da área motora. Então, a gente tem que individualizar o tratamento e, no caso das MAVEs menores, a gente pode esperar, então, um sucesso em torno de 80% com a radiocirurgia. Esse daqui é um exemplo, essa MAVE, uma coisa importante a se entender é que não existe só uma opção de tratamento, essa MAVE poderia muito bem ter sido operada, né? Ela poderia ter sido ressecada, mas a gente tem que oferecer ao paciente aquilo que existe de possibilidade para ele, porque em última instância, o papel do médico é colocar as opções, os prós e os cons de cada uma delas, e fazer a sua recomendação, mas a decisão, em última instância, é do paciente. Então, é uma MAVE que poderia ser operada, eu acabei de falar para você, se você vai operar, é a melhor coisa porque você resolve o problema de imediato. Mas existe um pequeno risco, essa MAVE está na área motora, e aí o paciente optou por não querer mexer numa área tão eloquente e fazer a radiocirurgia e esperar, então, esse processo de obliteração, que geralmente leva de 2 a 3 anos, a ser concluído e não precisar, por exemplo, abrir a cabeça. Então, o paciente, em última instância, tem que escolher. Aqui a mesma coisa, uma outra malformação pequena, o paciente apresentou com crises, e às vezes a gente vê esse tipo de reação em volta do cérebro, que na verdade apenas significa uma reação àquele processo que eu mostrei para vocês de produção de colágeno e de obliteração progressiva. Isso não é sinal de complicação, né? E a gente vê aqui essa MAVE totalmente obliterada depois de 3 anos. Nesse caso aqui, às vezes, essa reação é um pouco exagerada. Então, e é um sinal de que o paciente realmente vai obliterar uma malformação arteriovenosa. Mas durante o processo de obliteração, que leva de 2 a 3 anos, o paciente pode, geralmente isso acontece de 6 meses a 18 meses pós-tratamento, o paciente pode ter alguns sintomas que são tratados com corticoide. A chance disso acontecer iria de 3 a 5%, mas não existe tratamento que não tenha nenhum risco ao paciente. Por isso que é importante colocar todas as possibilidades de prós e cons de cada técnica com o paciente. Essa daqui é uma MAVE que a gente tratou também numa paciente. De novo, ela poderia ter sido ressecada, poderia ter sido tratada com radiocirurgia, vocês veem ela aqui, e eu quero mostrar para vocês a resposta gradativa. Então, essa malformação antes, essa malformação durante o processo de obliteração, isso daqui, então, esse nidus vai sendo substituído por um tecido cicatricial, e isso daqui, no último follow-up ano passado, basicamente só tem um restinho, que a gente acompanhando, isso vai totalmente obliterar. Aqui, por exemplo, vocês podem ver aonde tinha malformação em 2019, e aqui totalmente substituído por um tecido cicatricial em 2020. Então, é aos pouquinhos que a gente vai vendo isso. À medida que essas MAVEs vão ficando mais complexas, localizadas na profundidade, a gente tem, então, a obliteração em torno de 70%, 80%, e com risco de complicação pequeno, em torno de 2,3%, o índice de complicação em torno de 3%. Uma desvantagem da radiocirurgia em relação à microcirurgia é que durante o período de obliteração, essa malformação corre o risco de ter algum sangramento, mas o risco de sangramento também é pequeno para esse tipo de malformação. Mas é por isso que a gente sempre fala, se a cirurgia pode ser feita de maneira segura, ela abole o risco de sangramento de imediato. Porém, uma cirurgia numa malformação arteriovenosa como essa já tem um risco bem diferente. Então, o risco dela sangrar nesse período de espera compensa
pela segurança do tratamento que esse paciente vai ter. Então, esse daqui foi a paciente, uma criança até de 9 anos, e que foi tratado recentemente pela gente com Gamma Knife. Esse daqui é um outro caso onde a gente vê a malformação pegando a área motora e depois ela totalmente desaparecendo depois de 19 meses depois da radiocirurgia. A embolização, a doutora Natália já falou, então a gente sabe que quando que a gente usa a embolização, ela não resolve tanto como uma técnica isolada a malformação arteriovenosa, mas ela é muito útil quando a gente tem aneurismas intranidais, quando nós temos as fístulas, como ela mostrou muito bonito num caso. E aqui também é uma publicação da gente, mostrando então como que a gente pode usar as diferentes técnicas e combiná-las para o melhor benefício do paciente e da forma mais segura de tratamento. Nesse caso aqui a gente vê a fístula antes e a fístula tomada conta, né? E aí sobra um pouco de nidos. Nesse caso aqui, a gente vê também mais uma malformação, uma área eloquente do cérebro, bem importante aqui, tem muitos tratos, muitos núcleos, com diferentes funções, e essa malformação totalmente desapareceu 3 anos depois do tratamento. O risco de sangramento, ele se deve mais a quando você não define o seu alvo da maneira adequada, e isso vai, então, da experiência do neurocirurgião e vai também da possibilidade de visualizar isso bem. Então, isso era um problema na era pré-tomografia, pré-ressonância. Hoje a gente tem angiorressonâncias, e essas angiorressonâncias cada vez mais tem vindo com uma qualidade muito importante em 3D, a gente consegue medir velocidade de fluxo, o software está te ajudando a definir, então tudo isso tem melhorado muito. Não dá para falar de MAVE sem falar de um trial que foi feito, que se chama Aruba, onde foi comparado qual é o resultado de manejar esses pacientes que não sangraram. Os que sangraram, não tem discussão que a gente tem que tratar. Os que não sangraram, então tem a discussão se deve tratar ou acompanha e espera até sangrar para depois oferecer o tratamento. E é isso que foi o estudo, mas infelizmente existem vários estudos na literatura que não ajudam porque eles têm alguns vieses, alguns vícios, e isso leva a uma conclusão errônea. Esse estudo concluiu que era melhor não tratar, mas que não sangrou. Mas o que aconteceu? Ele foi pobremente desenhado, então não se esperou o tempo de 2 a 3 anos, que é o resultado da radiocirurgia, para poder avaliar e definir o sucesso do tratamento, e muito poucos pacientes foram operados. Uma percentagem esquisitamente baixa de pacientes que foram tratados com microcirurgia. Então, não é um estudo realmente balanceado. E aí vieram vários outros estudos contestando isso e mostrando que o estudo Aruba, ele avaliou até 3 anos, onde você não vê muita diferença entre as curvas, mas se você acompanhar esses pacientes por mais de 8 anos, aí você vê que a mortalidade desses pacientes ela é bem maior no braço que não foi tratado em comparação com o braço que foi tratado. Então, e aí existem estudos focando na técnica microcirúrgica que mostraram que, se eu usar o mesmo critério de inclusão do Aruba e comparar os meus resultados operados, compensa, então, eu operar o paciente, porque o risco da cirurgia é igual ou melhor do que da história natural. E a mesma coisa foi feita com os pacientes tratados com radiocirurgia. Então, essas malformações, elas sim, elas têm um risco tão baixo quanto o risco da história natural, só que nesse caso eu estou resolvendo o problema do paciente. E aí, em última, só para encerrar, nós temos as malformações gigantes. Então, são malformações extremamente complexas, dificílimas de se tratar. Obviamente, você não pode chegar e operar uma malformação desse tamanho. Obviamente, a embolização não vai conseguir fechar de vez uma malformação como essa. E a radiocirurgia em dose única, eu já mostrei que, dependendo do volume, eu tenho que dar uma dose mais baixa e ela também perde eficácia. Então, a gente usa alguns outros métodos para tratar que ou eu quebro essa malformação em porções, ou eu trato tudo isso, mas em vez de tratar com uma fração, eu trato com 5 frações, né? E aí mostra que depois que você trata, você realmente diminui
pela metade ou mais da metade o risco de sangramento dessas lesões, e obviamente se uma coisa desse tamanho sangra, o paciente vai ter muito déficit neurológico. Aqui, por exemplo, um moço de 22 anos que veio nos ver, isso daqui nada mais é do que a drenagem dessa malformação, e ele falou, eu tenho essa espinhazinha aqui que vive sangrando. Não era uma espinha, era essa MAVE gigante no lobo frontal, com drenagem, inclusive da parte extracraniana, e que estava sangrando. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar e falar, olha, boa sorte, vai embora, porque isso é um sangramento muito pequeno, vamos esperar você sangrar tudo isso, para daí te oferecer um tratamento. Então, não é a nossa filosofia. Claro que isso são casos graves, que têm risco, e claro que o tratamento dessa MAVE é mais complexo e tem mais riscos do que daquelas pequenas, mas isso tudo a gente tem que explicar para o paciente colocar. Esse é um outro caso, numa MAVE gigante, com irrigação pela território posterior e território anterior, e a gente dividiu, então, numa metade, em outra metade, que a gente trata 6 meses depois. Essa é uma forma de tratar, e depois tinha sobrado um restinho, de novo, isso daqui é sinal de obliteração da MAVE, não é sinal de cicatrização, e o restinho que sobrou, a gente veio e fez dose única. Aqui é um outro caso, né, é uma MAVE bilateral, talâmica, e que foi tratada, então, com radiocirurgia de um lado, radiocirurgia do outro, depois repetimos a radiocirurgia e ela foi obliterada, totalmente desapareceu. Essa é uma outra MAVE, numa criança que começou a ter dificuldades na escola, ela tinha o diagnóstico dessa MAVE desde os 4 anos de idade, e 5 anos depois ela estava ficando com uma fraqueza desse lado do corpo e sem poder acompanhar a escola. Então, a gente dividiu o tratamento em 5 frações, e observem vocês a resposta desse monstro, né, inicial, e o que se tornou depois, então, de 3 anos de tratamento, restou essa fístula. Aquela fístula que a doutora Natália falou, olha, a fístula não vai tão bem com radiocirurgia, é bacana unir com a embolização. Então, mostra como a união das técnicas leva ao tratamento definitivo. E a gente publicou também 25 casos de MAVEs gigantes, vocês podem ver aqui a MAVE tratada, e depois a substituição do nidos pela gliose, pela fibrose, pela cicatrização e a regressão do volume dessa malformação. E a gente sabe que existe uma dosagem para isso, a gente tem estudo, nós podemos derivar fórmulas matemáticas que nos predizem, então, o risco de complicação. Sem falar que, como eu falei antes para vocês, aquela MAVE gigante não é candidata a ser operada com cirurgia, mas se eu pegar aquela MAVE gigante, diminuir de um tamanho tal, que agora ela se torna elegível para ser ressecada com microcirurgia, então eu também estou ajudando a curar o paciente. Então, de novo, é a união de diferentes técnicas levando à resolução definitiva. Quando o caso é muito complexo, a gente não consegue, com uma modalidade de tratamento, resolver a vida do paciente, e requer anos de tratamentos, anos de acompanhamento para a gente poder chegar à solução final. Então, hoje em dia, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as malformações arteriovenosas. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail. Muito obrigada pela atenção. Doutora Alessandra, muito obrigado pela palestra, que foi bem compreensiva. Eu acho que todos entenderam muito bem como a radiocirurgia funciona, a necessidade de equipamentos extremamente desenvolvidos e com muito estudo em termos de entendendo a matemática disso e a precisão necessária para o tratamento, e com resultados realmente espetaculares quando você compara que essas lesões são tratadas sem você ter necessidade de abrir a cabeça.